Muito bem, tá gravando sim, sejam todos bem-vindos a esse canal. Hoje eu vou dar continuidade com vocês na nossa playlist de hidroestática, mas caso vocês tenham caído direto nesse vídeo, sugiro que volte e assista desde o primeiro vídeo dessa playlist para poder acompanhar esse conteúdo desde o início. Então, vamos lá. Vamos falar sobre vasos comunicantes. Mas primeiro vamos ver o que é um vaso comunicante. Vou trazer um exemplo aqui para vocês, olha. É essa figura aqui. Isso daqui é um vaso comunicante. Por quê? Cada uma dessas partes consegue se comunicar com a outra. Ou seja, tem livre acesso para o líquido percorrer de uma parte até a outra. Tá? Por isso que é um vaso comunicante. E olha que interessante aqui que eu trouxe escrito para vocês. Por intermédio da lei de Stephen, pode-se observar que a pressão exercida por um líquido não depende do formato ou do volume do recipiente no qual ele se encontra, e que pontos de mesma altura possuem a mesma pressão. Lá da lei de Stephen, das aulas anteriores, nós vimos que, por exemplo, aqui no ponto 1, no ponto 2 e no ponto 3, por estar a uma mesma altura, quer dizer que as pressões P1 é igual a P2, que é igual a P3. As três pressões são iguais porque estão a uma mesma altura. Isso é uma consequência da lei de Stephen. Beleza. Nós sabemos que aqui, em cada um deles, nós temos a pressão atmosférica, né? Em cada um deles, caindo a pressão atmosférica. E é a mesma, né? Para cada um deles. Beleza? E a pressão atmosférica depende da altura em relação ao mar. Não depende do volume do recipiente. E nesse ponto, além da pressão atmosférica, também tem a pressão exercida pela coluna líquida. E a pressão exercida pela coluna líquida é a densidade do líquido vezes a gravidade vezes a altura. Vocês podem ver que o volume de líquido que tem aqui, a quantidade de líquido, não interfere na pressão, nem da coluna líquida e nem da pressão atmosférica. Por esse motivo que nós podemos determinar que o volume do recipiente não interfere na pressão, né? Então, eles possuem a mesma pressão, independente do formato de cada vaso desse comunicante. Você pode ver que cada um deles é diferente, tem volumes diferentes, capacidades líquidas diferentes. E outra coisa muito interessante que nós conseguimos observar nessa figura é que o quê? Que este ponto é igual a esse, que é igual a esse. Nós podemos ver que o líquido aqui, vamos dizer que a água, está nivelado nesse ponto. Por que está nivelado? Porque a pressão atmosférica é igual em todos os três vasos. E como é um único líquido, sempre que for um único líquido, quando eu faço isso, ele se nivela. Independente disso daqui, desse vaso comunicante estar reto ou estar torto. Por exemplo, se eu tiver um vaso comunicante torto assim, ó, a água vai estar nivelada com horizontal, né? Ficou um pouquinho torto que eu fiz à mão, mas a água vai estar nivelada na horizontal. Quem já viu obra, né? Já viu o pedreiro para acertar o piso, para fazer o piso, ele usa uma engenhoca, que é um tubo transparente, né? De borracha, mangueira, tipo mangueira. Ele coloca uma certa quantidade de água ali, até sobrar só um pouquinho nas pontas, né? Aí ele vai, marca num ponto onde está o nível da água, vai lá do outro lado e marca também aonde está o nível da água. Então, o teorema de Stephen, os vasos comunicantes,
eles são utilizados na engenharia civil. É muito utilizado para nivelar o solo. Porque, independente do solo estar abarrancado, né, independente dele estar num declive muito grande, quando ele posicionar as duas mangueiras, vai estar sempre na mesma altura, porque vai estar sempre na mesma horizontal. E isso é interessante para o nosso próximo passo. Olha só, o nosso próximo passo é quando a gente insere um líquido diferente do outro, né? Um líquido com uma densidade e outro líquido com outra densidade. Quando a gente fazia isso num pote, num jarro, lembra nas aulas passadas? A gente colocava o óleo, por exemplo, que ficava em cima, e embaixo ficava a água. Eles não se misturavam, né? Porque eles eram imersíveis, tá? Os dois líquidos eram imersíveis, ou seja, eles não se misturavam. Ocorre exatamente a mesma coisa quando eu tenho aqui um vaso comunicante, né? O que vai acontecer? Os líquidos não vão se misturar, tá? Eu vou ter o líquido de densidade 1 e um líquido de densidade 2. Lembrando que a densidade 1 ela é menor do que a densidade 2. Por quê? Maior densidade para cima. Menor densidade fica embaixo, né? Igual o óleo e a água. O óleo fica em cima e a água fica embaixo. Só que vocês vão perceber o quê? Que esse óleo vai ter uma determinada altura, né? Da coluna líquida. Se eu pegar o ponto aqui, que é a superfície de divisão entre a água e o óleo, e na mesma horizontal eu marcar um outro ponto aqui, vou chamar de ponto A e ponto B. Pela lei de Stephen, a pressão em A é igual à pressão em B, né? Porque aqui sofre a pressão atmosférica e aqui também sofre a mesma pressão, né? Pontos que estão a uma mesma distância, a uma mesma altura, eles têm pressões iguais. Por isso que eu disse que a pressão de A é igual à pressão de B. Então, a tática, peguei, marquei um ponto aqui, que é na divisão entre as duas densidades, onde é imersível, né? E marquei na horizontal do outro lado o mesmo ponto B, de mesma pressão. E desse ponto B até o fim do líquido me gerou uma segunda altura. Muitos livros trazem para vocês essa relação aqui, ó, que a altura 1 vezes a densidade 1 é igual à altura 2 vezes a densidade 2. Né? Professor, posso gravar essa fórmula e só aplicar? Pode, porque o problema sempre vai te dar. São 4 incógnitas. Ele sempre vai te dar 3 e vai mandar você descobrir a quarta. Vai ser sempre assim, né? Mas por que eu acho importante vocês saberem de onde saiu isso? Eu acho importante, por quê? Porque, às vezes, pode aparecer questões, não é muito comum, mas acontece bastante, de não ter só 2 líquidos dentro dos tubos, e sim 3 líquidos. Então, vai ser preciso você saber de onde saiu isso aqui, porque isso daqui vai funcionar só para 2 líquidos de densidades diferentes. Se forem 3 líquidos, já não vai funcionar. Beleza? Então, de onde saiu isso aqui? Ó? Observa aqui. Pela lei de Stephen, as duas pressões que eu marquei nos 2 pontos aqui são iguais, porque estão numa mesma horizontal e a uma mesma altura, né? Então, são iguais. Então, pressão eu sei que é altura vezes a densidade vezes a gravidade. Correto? Correto. Mais a pressão atmosférica. Tá? Vou escrever aqui de 1, tá? Só para vocês poderem saber. Mais a pressão atmosférica. E do outro lado, eu vou ter o ponto B. No ponto B, eu vou ter a altura 2,
a densidade do líquido 2, a gravidade e também a pressão atmosférica, né? Então, revisando, no ponto A, eu vou ter a pressão da coluna líquida, ou seja, eu vou ter a altura da coluna vezes a densidade do líquido vezes a gravidade, mais a pressão atmosférica, porque os tubos são abertos, os tubos comunicantes são abertos, né? E do outro lado, para a água, eu vou ter o tamanho da coluna líquida vezes a densidade da água vezes a gravidade mais a pressão atmosférica. Se eu pegar essa pressão atmosférica e passar para o outro lado, eu vou ficar com pressão atmosférica menos pressão atmosférica. Então, eu posso cortar. Estou multiplicando gravidade aqui. Também posso cortar. Então, eu vou ficar só com a altura do líquido 1 vezes a densidade 1 igual à altura do líquido 2 vezes a densidade 2, que é justamente essa fórmula que os livros já trazem para vocês. Beleza? Beleza. Então, o que eu preciso gravar é isso. Se ficou alguma dúvida, pausa o vídeo, volta de novo, tenta entender e vamos para os exemplos. Eita, que o exemplo é grande, mas não é difícil. Ó. Em um laboratório, as substâncias são identificadas no rótulo pelo nome e por algumas propriedades químicas, no intuito de descobrir qual a substância armazenada num frasco no qual o rótulo foi retirado, um estudante aplicado de física propôs um experimento. Foram colocados em um sistema constituído por vasos comunicantes o líquido desconhecido e álcool. Como são líquidos imescíveis, é possível estimar a densidade do líquido medindo a altura da coluna líquida a partir da superfície de separação desses líquidos. Esses valores são mostrados na figura a seguir. Consultando a tabela com os valores das densidades de alguns líquidos disponíveis nesse laboratório, é provável que o líquido desconhecido seja. Aí está aí as alternativas. Vamos para a receita de bolo. 2 líquidos dentro de tubo contínuo, né? Vou pegar o ponto de separação entre os 2 líquidos imersíveis. O ponto é esse aqui, ó, ponto A. Na mesma linha horizontal desse ponto A, eu vou marcar o meu ponto B. A coluna líquida do álcool, ela tem esse tamanho aqui em metros. Beleza? E a coluna líquida do líquido desconhecido tem essa medida em metros. Professor do céu, meu Deus, minha Nossa Senhora. As densidades da tabela estão em grama por centímetro cúbico. Preciso converter? Gente, olha só. Nesse caso de tubos contínuos, não precisa converter. Só vai precisar converter se, por exemplo, eu tivesse dado o do álcool em gramas por centímetros cúbicos e do líquido desconhecido em quilogramas por metros cúbicos. Aí era 2 unidades diferentes de uma mesma referência, que é a densidade. Então, aí precisava converter. Mas como eu vou estar as 2 densidades com a mesma unidade de medida e os 2 tamanhos da coluna líquida na mesma unidade de medida, eu fico tranquilo. Por quê? Por Stephen, a pressão no ponto A tem que ser igual à pressão no ponto B. No ponto A, eu vou ter o quê? Eu vou ter a pressão da coluna líquida, que é o quê? Densidade vezes gravidade vezes altura do A, né? Densidade do A e altura do A. Mais quem? Quem está atuando aqui em cima? Isso, ouvi alguém dizer aí, ó, pressão atmosférica. Isso vai ter que ser igual. Vamos para a coluna do líquido desconhecido. Vou chamar de D, tá? Eu vou ter a densidade da coluna líquida vezes a gravidade vezes a altura dessa coluna líquida mais
a pressão atmosférica que está sendo atuada aqui. Muito bem. Estou somando pressão aqui, estou somando aqui, posso cortar. Estou multiplicando gravidade, posso cortar. Fico só com a densidade do álcool. Densidade do álcool está aqui, ó, 0,79. Para facilitar, olha só o que eu vou fazer, ó. 79 sobre 100. É a mesma coisa, né? Facilita meu cálculo. Vezes a altura da coluna líquida. Qual que é a altura da coluna líquida? 270 dividido para 1000. Beleza? Beleza. Posso simplificar esse zero com esse zero, já vai facilitar a minha conta. Isso vai ter que ser igual ao quê? A densidade do líquido desconhecido. Não faço a menor ideia. A densidade está aqui, não sei qual que é. Vezes a altura da coluna líquida. Aqui, ó. Altura 237 sobre 1000. Nesse caso, eu vou cortar um zero daqui e todo esse 100 e esse 1000. Simplifiquei, né? Então, eu vou ficar com o quê? 79 vezes 27 vai dar 2.133. Dividido por 10, igual a 237 densidade desconhecida. Esse 237 eu vou passar para cá dividindo. Então, eu vou ficar com 10 vezes 237. Então, a densidade desconhecida vai ser igual a 2.133 dividido para 2.370, que vai dar 0,9, letra E, benzo. Beleza? Muito bem. Então, vamos para o próximo exemplo. Vamos ver se a gente ficou craque mesmo. Olha, em um recipiente em formato de U, foram colocados determinadas quantidades de água e óleo. Após haver equilíbrio no sistema, as alturas das colunas de água e óleo, a partir de um determinado referencial, podem ser determinadas sendo 100 milímetros para o óleo e 70 milímetros para a água. Sabendo que a densidade da água é 1.000 kg por metros cúbicos, determine a densidade do óleo em quilogramas por metros cúbicos. Bom, gente, primeira coisa. Vou pegar um ponto aqui, que é o ponto A, que é onde está a divisão entre os dois líquidos imersíveis, né? Na mesma linha horizontal, eu marco o ponto B, né? Que está no mesmo plano horizontal. Beleza. Eu tenho aqui a altura da coluna líquida do óleo e quero a densidade. No ponto B, eu tenho o tamanho da coluna da água, da coluna líquida, e tenho a densidade. Opa! Já vou jogar direto na fórmula, tá? Porque aquela dedução vocês já entenderam, né? Que a pressão no ponto A tem que ser igual à pressão no ponto B. Então, a densidade da água vezes a altura da coluna líquida da água tem que ser igual à densidade do óleo vezes a altura da coluna líquida do óleo. A densidade da água está aqui, ó, 1.000 kg. A altura da coluna líquida da água. A altura está aqui, ó, 70 milímetros. A densidade do óleo é o que eu quero descobrir. A altura da coluna líquida do óleo está aqui, ó, 100 milímetros. Vou pegar esse 100 que está multiplicando a densidade do óleo e vou passar para o outro lado dividindo. Então, a densidade do óleo vai ser igual a 70 vezes 1.000. 1, 2, 3. Dividido por quê? Dividido por 100. Cortei o 100, cortei 2 zeros, fiquei só com a densidade do óleo igual a 700 kg por metros cúbicos, letra D. A matéria é bem fácil, tá?
é só usar a receitinha do bolo. Eu marco o ponto na divisão entre os dois, né? Entre os dois. Vou na mesma linha horizontal, né? No mesmo plano horizontal e marco um ponto B do outro lado. Lembrando que para as duas pressões serem iguais, eles têm que estar imersos na mesma substância. Igual o ponto A está na superfície da água e o ponto B está imerso na água. Se eu tivesse um terceiro líquido, eu tenho que ver o líquido que está mais embaixo, né? É onde eu vou marcar para mim ter 2 pontos em um mesmo líquido, tá? Eu tenho que ter 2 pontos em um mesmo líquido. Exemplo disso que eu estou falando é isso aqui, ó. Vamos supor que eu tenho aqui um vaso, né? Aí aqui eu tenho algum líquido aqui em cinza, né? Aí eu tenho um líquido em azul, a água. E tem aqui um outro líquido em verde. Sei lá que líquido é esse. Bom, eu tenho 2 pontos imersíveis, né? Que seria aqui entre o verde e o azul, e tem um ponto imersível aqui entre o azul e o cinza. Se eu pegar entre o verde e o azul, na hora que eu fizer a horizontal, aqui do outro lado eu não vou estar no mesmo líquido, né? Não vou estar no líquido azul, por exemplo, e muito menos no verde. Mas se eu pegar o ponto de imersão entre o cinza e o azul, quando eu espelhar do outro lado, eu vou ter aqui um ponto B pertencente ao mesmo fluido, pertencente ao mesmo líquido. Aqui é que a gente tem que tomar muito cuidado. Ó, eu tenho aqui uma coluna líquida, aqui eu tenho outra coluna líquida. Eu tenho que tomar cuidado que a pressão em B é a pressão atmosférica, a pressão da coluna líquida, eu vou chamar de D2, tá? De D2, mais a pressão do D3, tá? Então, aqui eu tenho a pressão desses 3 elementos. Caso vocês queiram que eu traga exemplos a respeito disso, mandem para mim, coloca aqui nos comentários que eu monto uma playlist, um videozinho, só com alguns exemplos de alguns exercícios mais aprofundados dessa situação, ok? Então agora vamos seguir adiante. E vamos falar sobre o experimento de Torricelli. Por quê? Nós já tivemos como unidade de medida de pressão o Pascal, que é o Newton por metros quadrados, e nós tivemos também o ATM. Só que agora nós vamos ter também uma unidade de medida de milímetros de mercúrio. Tá? Vamos entender como ele chegou nessa unidade de medidas. Vamos lá. Eu tenho aqui um tubo de ensaio, né, em que ele tem 1 metro, ou seja, 1000 milímetros. Tá? E esse tubo está cheio de mercúrio, até em cima. Aí, o que Torricelli fez? Ele veio e tampou essa superfície aqui. E virou esse tubo de ensaio dentro dessa vasilha também com mercúrio. Aí, depois que estava imerso aqui no mercúrio, ele destampou o tubo de ensaio e ficou algo assim, ó. Né? Aí, o que ele pôde notar? Ele notou que houve uma diminuição nessa área aqui, ó. Essa área em vermelha gerou um vácuo. Ou seja, não tinha nada. Alguns livros tratam até de semivácuo, porque poderia ter gás de mercúrio. Mas é irrelevante, é um semivácuo, na verdade, isso aqui. E o tamanho da coluna líquida passou a ser 760 milímetros. E o que ele conseguiu observar com isso?
Vamos pegar esse ponto aqui dentro do tubo de ensaio. E o mesmo ponto na horizontal fora do tubo de ensaio, porém, ele está imerso no mercúrio, ou seja, está imerso no mesmo líquido. Então, ele concordou com o Stephen e disse que a pressão em A é igual à pressão em B. Beleza. Mas qual que é a única pressão que está sendo atribuída aqui? Né? Aqui eu tenho nada mais, nada menos do que a pressão atmosférica. Né? Então, aqui em B, eu vou ter um ATM, porque ele fez isso no nível do mar. Né? Então, eu vou ter um ATM. Para o A, ele vai ter apenas o tamanho da coluna líquida, que é 760 milímetros. Então, ele chegou à conclusão que um ATM corresponde a 760 milímetros de mercúrio. Beleza? Então, algumas questões podem aparecer para vocês, as respostas, ou pedindo para converter para milímetros de mercúrio. É só saber que um ATM corresponde a 760 milímetros de mercúrio. E como ele chegou nisso? Através desse experimento. Torricelli chegou através desse experimento sobre a pressão atmosférica. Beleza? Muito bem, gente. Por enquanto é só. Se vocês estão gostando desse conteúdo, deixa o gostei, se inscreve no canal, ativa as notificações, assista esses vídeos que estão indicados aí e compartilhe esse conteúdo por aí para que possa atingir mais pessoas. Forte abraço e até a próxima. Fui!